Glória a Deus. Amém, igreja. Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor essa noite. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Sua palavra. Deixa eu abaixar. Rapaz, parece estar acelerado, né? Falar mais devagar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, nessa noite nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Seu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite, Senhor, para louvar e engrandecer o Seu nome, aprender um pouco mais da Tua palavra. Que a revelação do Seu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas nessa noite de hoje, meu Pai. Venha nos dando aí conhecimento através das Escrituras, que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Repreenda todo mal, todo impedimento, toda retaliação do inimigo, tudo aquilo que o reino das trevas, meu Pai, quiser fazer para atrapalhar esse estudo, que caia por terra nessa noite, porque a glória, a honra, o louvor pertence ao Senhor. Venha abrindo os olhos do nosso entendimento, meu Deus, venha nos dando unção através da Tua palavra. Abençoe cada vida que já se encontra presente aqui nessa noite e as vidas que vão vir, que o Senhor possa trazer em paz, debaixo das potentes mãos do Senhor. E desde já, meu Pai, a glória é Sua e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar? E vamos abrir na lição número 6. Lição número 6. Nós estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A lição número 6, lição de hoje, vai falar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então já vamos para o texto áureo. Cadê as revistas? Texto áureo, irmãos. Mas acho que não tem mais não, os irmãos. Por isso que a gente recomenda, né, que os irmãos comprem, porque durante os trimestres realmente vai sumindo tudo. Acho que não tem não, semana passada eu procurei. Vê aí, Nilmar. Você que sabe onde você guardou. Então os irmãos sentem aí, né, perto um do outro aí. Tem só uma. Os irmãos dividem aí a leitura. Pedro também vai estar colocando. Tu coloca também no telão, Pedro? Coloca? Às vezes, né? Se der, coloca. Se não der, pode deixar. Então vamos lá, irmãos. Vamos nos concentrar agora. Para a gente não perder aqui a concentração, precisamos de bastante atenção. Texto áureo. Texto áureo se encontra em 2 Reis 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Hoje nós vamos esclarecer o que é porção dobrada. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Olha só, irmãos, a verdade prática, né, já nos ensina aqui algo valioso. Nos ensina que nós devemos andar, essa história nos inspira, né? E nos ensina que nós devemos andar com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus. Ou seja, né, andar com homens e mulheres de Deus, para a gente crescer também. E aqui diz que vale a pena serem seguidas, pessoas que vale a pena serem seguidas e imitadas. Vamos esclarecer mais sobre isso, né? Porque nós já falamos aqui em outras lições, irmãos, que toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Toda amizade alimenta ou uma força ou uma fraqueza nossa. Existe um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Biblicamente falando, lá em Amós 3, versículo 3, vai dizer: como andarão dois juntos se não houverem concordância, né? Então, irmãos, as amizades nos influenciam, né? As amizades podem tirar o melhor de nós ou também podem tirar o pior de nós, né? A amizade pode despertar tanto o melhor de nós como despertar tanto o pior de nós também. Depende da influência que nós andamos. Então, muito importante, a palavra de Deus nos ensina também no Salmos 1, diz o seguinte, né?
Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem se detém na roda dos escarnecedores. Olha só, segue, anda, detém, né? Então começa ali ouvindo o conselho dos ímpios, né? Aqueles que não ouvem, perdão, o conselho dos ímpios. Então primeiro a pessoa ouve, depois a pessoa para ali para dar atenção, e quando vê que não, a pessoa está praticando as mesmas coisas, né? Ouve, para e se detém. Então nós temos que ter cuidado com as influências que nós vamos ter sobre as nossas vidas. A leitura diária, eu gosto de ler aqui a leitura diária, o que diz a leitura diária, diz assim, ó, a amizade de Davi e Jonatas é exemplo de companheirismo e fidelidade, porque aqui também nós vamos falar de amizade. Deus cumpre com todas as promessas que Ele faz. Devemos amar uns aos outros e honrar os amigos que Deus nos deu. Deus promove amizades com propósitos definidos. É na adversidade que um amigo se torna um irmão. Aquele que deseja servir a Deus deve segui-lo. Agora vamos lá para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Pedro vai colocar aí e nós vamos prestar atenção aí na revista. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caiu, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, já deu para entender, né? Eliseu foi o substituto de Elias. Elias, ele foi trasladado, né? Foi arrebatado, e Eliseu ficou ali como substituto para cumprir ali também o chamado, né? Um chamado ali de profeta
como chamado de Elias, meus irmãos. Deixa eu perguntar, na casa dos irmãos hoje tinha água? Na Neide não tinha, na de Jesus não tinha, da Tawane tinha, na de vocês também, na minha também não tinha. Creio que é por isso que alguns irmãos não vieram, né? Porque não tinha água. Mas nós viemos assim mesmo. Tomei banho com uma garrafinha d'água lá em casa. Mas é bem, irmãos, graças a Deus, né? Nós temos que superar, sim. Temos que superar todos os impedimentos, irmãos, porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Dinheiro nenhum pode comprar, que é aprender a palavra de Deus. Objetivo geral: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Quero mandar um alô para minha tia Helena. Minha tia Helena está lá em Goiânia, né? Mas está acompanhando o estudo bíblico. Que Deus abençoe. Objetivos específicos: expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Vou ler aqui, interagindo com o professor, algumas partes aqui para os irmãos entenderem melhor. Diz assim, ó: a importância de se ter um sucessor ministerial e que esse sucessor seja confirmado. Perdão, irmãos. Quero conversar com os alunos, né, falar com os alunos sobre a importância de se ter um sucessor ministerial e que esse sucessor seja confirmado por Deus. Então é importante termos um sucessor, todos nós temos um ministério, né? E que esse sucessor tem que ser confirmado por Deus. A Bíblia diz que Eliseu ficou com o manto utilizado por Elias. Quando Elias foi levado ao céu, Deus começou a confirmar o ministério de Eliseu através da operação de muitos milagres. Em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério quanto Eliseu. Amém. Só até aqui. Vamos para a introdução. Acompanhe comigo na revista. Diz assim: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos dessa lição. Então Elias, antes de ser ali arrebatado aos céus, ele perguntou para Eliseu: o que você quer, né, da parte do Senhor através da minha vida? Nós vemos que foi o mesmo pedido que Salomão também fez, né? A mesma proposta também que Deus fez a Salomão, né? Deus propôs a Salomão: o que você quer que eu te faça? E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Agora Eliseu, ele pediu o quê? Porção dobrada do espírito de Elias sobre a vida dele. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora, irmãos, é importante nós nos lembrarmos aqui de algo que nós já aprendemos, mas é sempre bom relembrar, que a importância de se ter um sucessor, a importância de se preparar alguém para nos substituir quando o nosso chamado for cumprido por Deus, né? Quando nós cumprimos nosso chamado nessa terra, quando o nosso tempo se findar nessa terra, aí é importante nós sempre termos um sucessor. Nós vemos esse exemplo em Moisés. Moisés, ele foi levantado ali para libertar o povo de Israel do Egito, né, da escravidão do Egito. E Moisés, ele treinou quem? Moisés, ele treinou, quem lembra? Josué. Moisés, ele preparou, ele treinou Josué. Josué foi o substituto de Moisés. E Josué treinou alguém? Josué preparou alguém? A Bíblia não relata, né, ninguém que foi preparado por Josué. Depois de Josué, juntamente com o povo de Israel, eles receberam ali a herança da terra prometida, né, conquistaram a terra. Porque, irmãos, era uma herança do Senhor, mas teve que ter luta, né? Nós também temos muitas heranças, muitas bênçãos, mas tem que ser conquistadas. Onde a gente colocar a ponta não, né, irmãos? Onde a gente colocar os nossos pés, a ponta, a sola, a planta, né? A planta. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, obrigado, viu, irmãos? Às vezes dá uns tilt assim. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, né? A Bíblia fala, Deus, ele prometeu ali para Josué, ele promete nos dar por herança. Isso significa o quê? Significa que nós temos o quê? Que agir. Significa que nós temos que caminhar, que nós temos uma caminhada sobre essa terra para conquistar as bênçãos do Senhor. Significa que aonde a gente colocar o pé nós vamos conquistar? Não é isso, né? Está querendo falar de um princípio espiritual
que é o princípio de nós termos o quê? Iniciativa, caminharmos, não ficarmos parados, né, na caminhada com Deus. Então, irmãos, Josué não treinou ninguém, e como Josué não preparou ninguém, não treinou ninguém, veio o período dos juízes. E aí, olha só o que aconteceu no período dos juízes. Pode colocar aí, Pedro. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Olha só o que aconteceu quando Josué não preparou ninguém. Vai um alô aí para o nosso irmão Bruno, bispo também da Bahia, que Deus abençoe. Olha o que aconteceu, irmãos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Depois de Josué veio uma geração, né? Depois dessa outra geração veio outra geração, e essa geração, no tempo de juízes, elas não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. As pessoas estavam sem conhecer Deus naquela época, não sabia nem o que Deus tinha feito, porque, irmãos, Josué ali não passou o bastão para frente, né? Não preparou ninguém. Isso é um princípio que a Bíblia, mas Josué não era um homem de Deus? Era, mas eu entendo assim, que é um princípio, né? Deus, tudo é permissão de Deus, um princípio que a Bíblia quis nos ensinar, que se nós não ensinarmos sobre para os nossos filhos, não ensinarmos sobre Deus para as novas gerações, meus irmãos, como que eles vão conhecer, né? A Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tiver quem pregue, como diz a palavra do Senhor, né? Então nessa época as pessoas não conheciam a Deus e nem a obra que ele fez a Israel. E olha só, lá em Juízes 21, versículo 25, a coisa ficou pior ainda. Juízes 21, versículo 25. Coloca aí, Pedro. Olha só, irmãos, no finzinho do livro ali de Juízes, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um seguia os seus próprios caminhos. Cada um tomava as suas próprias decisões sem consultar a Deus, né? Cada um fazia o que queria. E quando o ser humano faz o que quer, irmãos, isso nunca acaba bem, né? Porque Deus, ele quer nos guiar para o caminho certo. Jesus falou, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todas as vezes que o ser humano inventa de andar com as suas próprias pernas, ele se perde. O ser humano se perde, não dá certo, acaba mal. Então, como nós falamos aqui na consagração, nossa dependência totalmente é de Deus. Essa semana nós comemoramos a independência do Brasil. E aí nós ministramos um pouquinho sobre que nós estamos comemorando a nossa, não a nossa independência, mas a nossa dependência, né? A nossa dependência de Deus, porque nós somos dependentes dele em todas as áreas das nossas vidas. Então vamos lá, continuando aqui. Tópico 1. A despedida de Elias. Quando eu leio assim a Bíblia, que a gente vê assim as despedidas, quando os homens de Deus, a gente começa a ler a história dos homens de Deus, e quando a gente vê assim, quando chega ao fim da história do homem de Deus, que o homem de Deus morre, não sei quanto aos irmãos, mas quando eu vejo assim a morte de Moisés, a morte de Davi, quando eu estou lendo a Bíblia, quando fala a morte de Davi, parece que dá um sentimento assim de saudade, não sei dos irmãos, mas me dá um sentimento assim de saudade, nossa, morreu, e agora? Né? Estava lendo a história de Davi, isso vai nos prendendo, chamando a atenção, prendendo, e quando morre assim, parece que a gente sente a falta, quando está lendo a Bíblia. Então daqui a pouco vamos falar sobre isso um pouquinho. Então diz assim, ó, tópico 1. Tópico 1, temos 3 tópicos, é isso? 3 tópicos, é isso mesmo. E o primeiro subtópico, temos 3 subtópicos. E o primeiro subtópico é: o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Então chegou a hora do profeta encerrar sua missão. É como eu falei, glória a Deus, a hora que dá um sentimento de saudade, né? Irmãos, e uma coisa importante que nós temos que aprender. O nosso foco, o nosso objetivo é terminar a nossa carreira tendo mais conquistas do que derrotas. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano. Esse tem que ser o foco de todo cristão também. Terminar a carreira com mais conquistas do que derrotas.
Porque a Bíblia fala que tem os dias maus. A Bíblia fala, né, que tem o dia mau, tem os dias maus. Mas se a gente for colocar na balança, irmãos, nós temos muitos dias bons e alguns dias maus. Então nós temos mais a agradecer do que reclamar, né? Do que se lamentar por algo, nós temos mais é agradecer. E lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo falou uma coisa interessante. O apóstolo Paulo falou assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele disse, combati o bom combate. Então tem combates que são bons e tem combates que são maus. Os bons combates são aqueles combates, irmãos, que nós temos que travar, mas que está ali dentro do propósito de Deus. Tem desertos que é Deus que nos coloca, mas tem desertos que nós vamos sozinhos, com as nossas próprias pernas, né? E quando nós vamos com as nossas próprias pernas, para sair é mais difícil. Porque quando Jesus foi batizado, a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então foi o Espírito Santo que levou Jesus, ali era uma agenda de Deus. O deserto, quando é uma agenda de Deus, é bênção. Mas o deserto, quando nós vamos com as nossas próprias pernas, pelas nossas escolhas erradas, irmãos, aí acaba sendo prova, né? Acaba sendo uma prova que não está ali na agenda de Deus. Então o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate. Então tem combates que são bons e combates que são maus. A Bíblia fala que a nossa luta, quais são, né, os combates que são maus? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Então todas as vezes que nós estamos degladiando entre nós, entre os irmãos, né, o ser humano brigando com o próprio ser humano, quando o reino está dividido, isso é o mau combate. Nós estamos combatendo o mau combate. Quando nós entramos numa guerra, numa luta que não faz parte dos planos de Deus, dos propósitos de Deus também, isso é um mau combate. A Bíblia tem exemplo de um rei. Esse rei, ele se meteu numa guerra onde ele não foi chamado. Acabou se dando mal ali e morrendo, porque Deus não tinha isso para a vida dele também. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. As lutas que nós travamos nessa terra, as provações que nós passamos também, tem que estar ali dentro do propósito de Deus, que o próprio Deus vai nos ajudar a sair de muitas enrascadas aí nas nossas vidas. Então, a nossa carreira tem que ter como foco mais conquistas do que derrotas, porque a Bíblia fala que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos lá, subtópico 2. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Então nós podemos aplicar isso também nas nossas vidas da seguinte forma: o que vai ser, irmãos, importante nas nossas vidas, a grandeza de um homem e de uma mulher de Deus, não vai ser medida pelos dons espirituais. Já falamos isso aqui no trimestre passado, não são os dons espirituais. A grandeza de um homem e de uma mulher de Deus não são somente as proezas, os atos, as obras. A grandeza do homem e da mulher de Deus está aqui, ó, dentro do coração. É a integridade de alma, né? É um coração aquebrantado, é um coração contrito que não resiste ao Senhor. É o caráter cristão. Porque nós falamos no trimestre passado, falamos de dons, de poder, mas falamos também de caráter. Não adianta de nada eu ser cheio de dons, eu ser cheio de talentos, se o meu caráter, irmãos, não for um caráter ali alinhado com a vontade de Deus. Então a grandeza está na alma e não nas proezas. As proezas também, né, são importantes, chamam a atenção quando são ali também de Deus. Mas o mais importante é a gente pedir para Deus a cada dia que Deus venha trabalhando no nosso homem interior. Não nas coisas que vai impressionar os homens, mas naquilo que chama a atenção de Deus. E o que chama a atenção de Deus é aquilo que tem dentro dos nossos corações. Porque a Bíblia fala que Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê pela aparência, mas Deus ele vê é o coração. Tem coisas que chamam a atenção dos homens, mas não chamam a atenção de Deus. E tem coisas que são desprezíveis aos olhos dos homens, mas tem grande valor para o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então o mais importante é o interior. E como eu falei, irmãos, quando nós estamos lendo ali a história dos profetas, dos reis, dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, quando essas pessoas morrem, nós sentimos falta, né? Fica ali um sentimento de saudade, um sentimento, nossa, e agora a história vai continuar sem ele,
sem ela. Eu já senti isso quando estou lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque grandes homens de Deus deixam saudades. Homens aqui, né, com letra maiúscula, H maiúscula, porque quer dizer o quê? A humanidade, né? Quer dizer homem, mulher. Grandes homens de Deus, homens, mulheres de Deus, deixam saudades. Porque, irmãos, quando nós temos a unção do Espírito Santo, quando nós buscamos a unção do Espírito Santo, e nós fazemos a diferença nessa terra para a glória do Senhor, sempre nós vamos estar sendo espelho para alguém. Sempre vai ter alguém nos observando. Então, quando nós fazemos coisas que agradam ao Senhor, vai ter pessoas ali, mirando, imitando aquilo ali também. Mas quando nós fazemos coisas, irmãos, que envergonham o nome de Deus, envergonham o Evangelho também, isso também, da mesma forma, vai chamar a atenção de outras pessoas também. Mas de uma maneira negativa, né? Então nós somos chamados para influenciar de maneira positiva nessa terra, e não de maneira negativa. Como que nós vamos querer ser lembrados no dia que Deus nos colher, no dia que Deus nos levar para a glória? Como que nós vamos querer ser lembrados? Como Elias foi? Elias foi lembrado assim: aquele foi um homem de Deus, aquele foi um verdadeiro homem de Deus. Até hoje ele é lembrado assim, né? Agora, por exemplo, Saul, como ele é lembrado? Aquele ali é um rebelde, um desobediente, um arrogante, um soberbo. Então, como que nós vamos querer ser lembrados? O que nós vamos querer que escrevam ali na nossa lápide, né? Quando nós estivermos ali, quando nós tivermos passado dessa para melhor. E o importante é nós deixarmos o legado nessa terra. Mas tudo não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não é para o nosso louvor. Tudo é para que o nome de Deus seja engrandecido nas nossas vidas. Para quando chegar naquele grande dia, as pessoas falam: aquele ali, aquele foi um homem de Deus, aquela foi uma mulher de Deus. É o nome de Deus que é glorificado acima de tudo. Então vamos lá. Seguindo aqui, subtópico 3. Gilgal, um lugar de boas recordações. Mandar um alô para nossa irmã Lani também, nossa irmã Lucas Vilarinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados. Está lá em Josué 5, versículo 1 ao 9, né? E celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, Josué 5:10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término de seu ministério profético. Então veja que esse lugar aí, Gilgal, né? Toda vez que os irmãos forem ler Gilgal na Bíblia, este lugar aí marcou muitos acontecimentos importantes na história do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Aqui foi falado de arrebatamento, e eu destaquei aqui arrebatamento. O que significa arrebatamento? Arrebatamento é tirar com força. O significado é esse. É tirar com força. É subitamente, né? Algo súbito. E é isso que vai acontecer com o povo de Deus, irmãos. A Bíblia ensina sobre o arrebatamento. O arrebatamento é algo súbito, algo repentino, algo que ninguém espera. A Bíblia fala que é no abrir e piscar de olhos. Já piscou o olho? É rápido, né? Milésimos de segundos? Vai ser assim, quando piscar o olho, quando ver que não, cadê o povo? O povo vai estar arrebatado. Então, arrebatamento, irmãos, vai ser algo repentino. E os irmãos que quiserem ler mais sobre o arrebatamento, podem anotar aí 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, que vai nos ensinar ali, né, que os que morreram primeiro ressuscitarão, né? Os que morreram ressuscitarão primeiro para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, os que tivermos vivos, nós vamos ser transformados para se encontrar com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, né? Apenas uma pincelada aqui sobre o arrebatamento. Então, resumo desse tópico. Creio que hoje a lição vai ser bem objetiva. O resumo desse tópico: todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então, todo início tem um fim. E nós já falamos aqui várias vezes, né, irmão? Nós já falamos aqui várias vezes. O difícil não é começar bem, o difícil é terminar bem. Muitas vezes podemos começar bem e terminar mal, porque
nós corremos um grande risco, um sério risco de nos perder no meio da caminhada, nos perder no meio do caminho. Tem um ditado que diz assim também, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Esse ditado assim sempre me chamou a atenção, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Já pensou uma pessoa nadar 4 quilômetros, 5 quilômetros e quando estiver faltando ali 1 metro para chegar no seu destino final, a pessoa desistir, a pessoa morrer? É algo muito triste, né? Aí não valeu de nada os 4 quilômetros que nadou ali. Não valeu de nada. É assim na nossa caminhada também, porque a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim. Não é até o meio, né? Não é começar e já parar. Não é começar bem e no meio parar. Não, é até o fim. Nós temos que ir até o fim na nossa caminhada. Isso nos chama a atenção, porque se a gente for observar bem na humanidade, quantas pessoas começaram na presença de Deus e hoje em dia estão paradas? Hoje em dia estão estacionadas. Hoje em dia não buscam mais a Deus. Essas pessoas estão paradas. Elas ainda podem, né, prosseguir a sua caminhada. Elas podem buscar um renovo de Deus, renovar suas forças e prosseguir na caminhada. Agora, se essas pessoas continuarem paradas, irmãos, afastadas dos caminhos do Senhor, são as pessoas que não vão perseverar até o fim, né? Então, nós temos que orar para que as vidas que outrora estavam na presença de Deus e pararam, irmãos, possam voltar para a presença do Senhor. Orar, clamar, pedir ao Senhor. Mas como eu falei, irmãos, Deus ele respeita o nosso direito de escolha. Deus ele não nos força, ele não vai nos arrastar de maneira nenhuma. Então nós temos que ter também o quê? Iniciativa. Nós temos que combater o bom combate. Nós temos que ser fortes e corajosos. Nós temos que clamar pela ajuda de Deus. Porque tem dia que realmente a gente reconhece. Senhor, hoje eu perdi todas as forças. Só o Senhor mesmo que pode me fortalecer. Só que aí a Bíblia fala, quando estou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo falou algo interessante. O apóstolo Paulo ele relatou que ele tinha um espinho na carne. Mensageiro de Satanás que esbofeteava ele todos os dias, né? Era um espinho na carne que ele tinha, irmãos. E esse espinho na carne era para manter ele humilde. Era para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas da revelação. E sabia que todos nós temos um espinho na carne, irmãos? Quando a gente acha ali que nós estamos bom, que nós estamos fazendo tudo certo, que está tudo bem, que nós estamos arrasando, aí Deus ele permite esse espinhozinho começar a nos incomodar, para a gente ficar humilde, para a gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada, para reconhecer que nós somos totalmente dependentes da graça dele. Porque o apóstolo Paulo ele pediu 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho dele, né? Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. Pediu 3 vezes. E o que Deus falou? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Então, quando o espinho estava incomodando, Paulo pedia para tirar. É assim nas nossas vidas também, né? Às vezes, quando aquele espinho na nossa carne, aquela coisa assim que às vezes vem nas nossas vidas, começa a nos incomodar, Senhor, me dê livramento, Senhor, tira isso de mim. Aí é a hora que Deus fala, a minha graça te basta. Aí nós somos sustentados pela graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus que nos mantém de pé. Vamos lá. Tópico 2, perdão. Tópico 2, temos aqui também 3 subtópicos. O pedido ousado de Eliseu. Subtópico 1 vai dizer, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Uma coisa interessante, irmãos. Sempre quando nós vamos falar de Elias, aí nós falamos que Deus levou Elias numa carruagem de fogo, não é isso? Nós não falamos isso? Os irmãos já devem ter ouvido também. Elias ele foi levado numa carruagem de fogo. Mas será que é isso mesmo? Será que é realmente isso que o texto fala? Que Elias foi levado numa carruagem de fogo? Para você ver, que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não presta muita atenção no que está lendo. Aí assim, a gente começa a ouvir muitas pessoas falando, né, sobre a mesma coisa e a gente acaba acreditando. Mas às vezes é só falta da gente prestar atenção. Vamos ver se Elias foi realmente levado numa carruagem de fogo? Vamos aqui, na leitura bíblica em classe. Volte aí na revista mesmo. Leitura bíblica em classe. Vou ler aqui. Leitura bíblica em classe está na revista dos irmãos. Vamos lá para o versículo 11. Todos acharam o versículo 11? Vou ler aqui, os irmãos prestem atenção. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Irmãos,
mosquito. Tá repreendido. É bom que os irmãos despertam, né? Tá repreendido. Então, irmãos, olha só o que acontece. É porque tá faltando água, será? Calor e a falta de água? Meu Deus do céu. Então, olha só. Aqui vai dizer que a carruagem de fogo, ou o carro de fogo, como está escrito aqui, fez o quê? Separou os dois. E Elias foi levado em quê? No redemoinho. Então, quando alguém fala, Elias foi levado numa carruagem de fogo, opa, peraí, eu estou indo para a escola bíblica. Elias foi levado no redemoinho. É interessante, né? Porque às vezes a gente passa a vida toda sem perceber um simples detalhe. É interessante. Vamos lá, continuando aqui, irmãos. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então, irmãos, antes de Elias ser arrebatado, ele pediu para Eliseu ali 3 vezes, fica aí, não vai comigo não, Eliseu, longe de mim não ir contigo, né? Que Deus me leve se eu não ir contigo. Eliseu não saiu de perto de Elias de maneira nenhuma. Isso nos ensina o que? Ele manteve o que? A fidelidade. Ele não saiu do lado de Elias. Mesmo Elias pedindo, aqui não diz, né? Não diz especificamente se Elias estava provando Eliseu, estava testando Eliseu, ou se Elias queria realmente que ele ficasse lá. A gente não sabe exatamente. Mas um princípio nós aprendemos aqui, irmãos, que Eliseu não abandonou o seu amigo. Não abandonou o seu amigo de maneira nenhuma. Irmãos, eu creio, né, que nessa terra Deus sempre vai estar levantando. A Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que irmão. A amizade sincera, a amizade verdadeira é importante nessa terra. Quantas vezes, né, nós não olhamos para o lado assim e a gente pensa numa pessoa, nossa, aquela pessoa estivesse aqui para me ajudar, né? Então nós temos que ser fiéis, irmãos. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho que ser fiel só a Deus, tenho que ser fiel a Deus, meu negócio é com Deus, tenho que ser fiel só a Deus. Não, irmãos. Temos que ser fiel também às pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Fidelidade é uma característica de Deus. E esse é um atributo de Deus, que Deus também quis passar para os seus filhos. Fidelidade. Quantos amigos que na hora do aperto não abandonam o outro amigo, né? Amigos, amigas, que na hora ali que a pessoa está mais precisando, não abandona. Isso na verdade não é amigo, né? Isso na verdade é um coleguinha que muitas vezes não está interessado naquilo que você é. Muitas vezes está interessado naquilo que você pode oferecer para ele ou para ela, né? O verdadeiro amigo, irmãos, independente do que você possa oferecer, ele vai estar sempre do seu lado. O verdadeiro amigo é aquele amigo que nos aceita até mesmo com as nossas imperfeições. Ele consegue suportar até mesmo as nossas esquisitices, porque quem não tem as suas esquisitices? Eu tenho as minhas esquisitices, né, irmão? Então o verdadeiro amigo é aquele que suporta até mesmo as nossas esquisitices, muitas vezes, né? Então ele nos ama com as nossas qualidades e com nossos defeitos também. Então a importância da amizade verdadeira, né? Tem muitas pessoas, como eu disse aqui, que dizem assim, ó, o meu negócio é com Deus, não com os homens. O meu negócio é com Deus. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que gente precisa de Deus, gente precisa de Deus e gente precisa de gente. A Bíblia fala, daqui a pouco nós vamos ler, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Às vezes a pessoa fala, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Mas é como eu sempre brinco, né? Mas se der uma dor de barriga mais forte, vai rapidinho correr atrás do médico. E o médico é o quê? Não é um homem? Né? Se está passando algum perigo, né? Já chama a polícia. Então quando a pessoa está precisando, rapidinho ela sabe, né? Ela começa ali a entender que ela precisa também, que nós precisamos uns dos outros nessa terra. Então vamos lá, subtópico 2. Antes de iniciar o subtópico 2 aqui, deixa eu beber uma aguinha. Irmãos, antes de iniciar o subtópico 2, eu quero fazer aqui uma atividade, uma técnica. É uma técnica didática, né, que tem de aprendizado, de ensinamento também. Eu quero utilizar essa técnica aqui hoje. Então vou estar perguntando para os irmãos. É bom também que os irmãos interagem. É bom que os irmãos descontraiam, né? Essa técnica, ela se chama tempestade cerebral. Pastor, como funciona isso? Eu vou fazer uma pergunta. Aí aquilo que vir na sua mente, você vai responder. A primeira resposta você já vai responder. Aquilo que você achar que é certo, você já...
Perguntar aqui para todos. É a tempestade cerebral. Então a pergunta é, o que é porção dobrada? Primeiro Pedro, o que é porção dobrada, Pedro? Uma coisa que tem muito? Pedro disse uma coisa que tem muito. O que é porção dobrada? Essa porção dobrada, especificamente de Elias, o que os irmãos acham que é? Essa porção dobrada de Elias. Pode responder o que vem na tua mente aí. Que tem muito? Júlia. Uma coisa que é muito cheia. Oi? Uma coisa... Julinha. Essa aí não fala não. Carol. Primeira coisa. O que é essa porção dobrada, né, que Eliseu pediu para Elias? Coisa que tem muito também. Neide? Algo a mais que o outro. Tawane? O que vir na sua mente você vai responder. O que você acha que é essa porção dobrada específica aqui? O que você acha que é essa porção dobrada que Eliseu pediu para Elias? Algo a mais que Elias já fazia, né? Jesuíno. Recebeu o dom que Deus dá. O dobro, né? O dobro do dom de Elias. Suzane? O dobro da unção, né? De Elias. Nilma? Mais do Espírito Santo. Em certo sentido, né? Todos acertaram, porque é algo a mais, é o dobro da unção, mas isso tem um significado específico. Essa unção tem um significado específico. Tem um significado, irmãos, tem um princípio bíblico que nós vamos ler aqui, aí os irmãos vão entender. Pode colocar aí, Pedro, a próxima referência que eu te pedi. Deuteronômio. Olha só porque que Eliseu pediu essa porção dobrada para Elias. Deuteronômio 21, versículo 15, nós vamos ler até o 17. Aí os irmãos prestem atenção aqui, ó. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada, é isso, né? E a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, pode passar, Pedro. Será que no dia em que fizer herdar aos seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Versículo 17. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então quem recebia a porção dobrada da herança era o primogênito. Por quê? Porque o primogênito, ele era o quê? O sucessor do pai. Sim. É o primogênito ali do casal, né? O primogênito, o filho mais velho. O primogênito é o primeiro que nasce, né? Então, o primogênito, o mais velho, é o que tem direito à herança. Então, o que acontece, irmãos? O primogênito, por quê? Porque ele é o sucessor. Ele é o sucessor do pai, primogênito. Ele é o sucessor. Então, o que Eliseu estava querendo aqui dizer quando ele pediu a porção dobrada? Ele estava querendo dizer que ele queria ser o sucessor de Elias. Deu para entender, né? Ele queria ser o sucessor. Então é claro, irmãos, a unção dobrada, né? Porque ele sabia que os desafios seriam grandes. Ele não pediu isso para ser mais visto, para se exibir mais, para se mostrar mais, não. É porque ele sabia dos desafios que ele iria enfrentar sucedendo o ministério de Elias. Elias deixou aqui, né, muitos inimigos também nessa terra, pessoas que odiavam os profetas também. Então ele sabia que a luta ia ser grande, o chamado ia ser grande, então ele pediu ali porção dobrada no sentido dele querer ser o sucessor de Elias. Não no sentido que ele queria mais, mas no sentido que ele queria ser o quê? O sucessor, como se ele fosse ali o primogênito, né? Ele considerava Elias como um pai espiritual. E todos nós, meus irmãos, como é importante ter um pai espiritual. Um pai que nos ensina princípios espirituais, né? Nessa terra, irmãos. Como é importante ter um pai na fé. Então, deu para entender, deu? Deu para entender. O primogênito é o filho mais velho que recebia a herança. Então ele tinha direito de receber porção dobrada. Os outros também recebiam, mas o primogênito recebia porção dobrada. Era o sucessor, o que sucedia ali o pai. Esaú. Foi Esaú, isso.
eu só trouxe esse texto aqui, é porque esse texto aqui até fala, né? Fala de outra, quando o casal tem relação com outras mulheres também, né? Quando o homem tinha relação... isso, mas independente. Ismael. Abraão teve o primeiro filho com Sara, né? Com a concubina. Teve Ismael, né? Só que o direito de primogenitura era de Isaac. Porque Isaac que era o filho da promessa. Era o filho da promessa. Sara era que a mulher de Abraão, né? E foi o filho que Deus prometeu para Abraão. Aquilo ali foi quando o homem dá o jeitinho. E quando o homem dá o jeitinho, aí começa dando tudo errado. Mas o direito de primogenitura é do filho da promessa de Isaac. E o que acontece também? Esaú e Jacó, né? Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura, ele trocou por um prato de lentilhas, uma coisa passageira. Ele estava com fome, ele precisava ali saciar uma necessidade na hora, e ali ele trocou o seu direito de primogenitura porque estava com fome. Isso é perigoso, sabia? Todos nós corremos o risco de fazer isso. Trocar coisas eternas por coisas passageiras por causa de uma necessidade, ou até mesmo por causa de uma cobiça. Esaú, ele podia passar ali, ele não ia morrer de fome. Depois, ele era caçador, ele ia caçar, ele ia ter a sua caça. Mas ali, irmãos, ele cobiçou ali o prato de lentilha, então ele trocou ali algo eterno, irmãos, por algo passageiro. Isso nós trazemos um princípio espiritual para as nossas vidas também. Quando nós cedemos à tentação, quando nós cedemos ao pecado, nós estamos ali trocando algo eterno por um prazer passageiro, por uma cobiça passageira, por uma tentação passageira. Às vezes pode ter tempo ali de se arrepender, Deus perdoar, mas se não tiver. Tem muitas pessoas, irmãos, olha só. Tem muitas pessoas que saem da presença de Deus e falam, vou dar uma voltinha no mundo. E sai da presença de Deus. Vou curtir a doidada, depois eu volto. Depois eu volto para a presença do Senhor. Vai curtir a doidada por aí. E quando vai curtir a doidada, irmãos, muitas vezes nem volta, né? Às vezes morre. Né? Por quê, irmãos? Eu entendo assim. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer antes. Deus, Ele sabe todos aqueles que vão se arrepender, né? Mesmo que dê uma voltinha no mundo, se desvie. Mas Ele sabe aqueles que vão se arrepender e aqueles que não vão. Então tem pessoas que Deus vai dar tempo sim, vai dar livramento, a pessoa vai se arrepender e volta para a presença de Deus. Mas aqueles que nunca vão se arrepender, vai chegar um momento que vai morrer no pecado. Então o perigo de trocar as coisas eternas pelas coisas passageiras, mesmo que seja por alguns momentos. Há uns momentos de prazer, mas você não sabe o que pode acontecer. Daqui um segundo nós não sabemos o que pode acontecer. Como eu disse, o arrebatamento vai ser algo repentino. E se o arrebatamento acontecer e nós estivermos no pecado sem arrependimento? Já era, irmão, né? Então isso que é o perigo. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Esaú, ele até chorou. Ele chorou querendo ter a bênção de volta, reconquistar a bênção, chorando, mas já era, não tinha mais tempo. Não teve mais tempo para ele ali, né, de obter essa bênção de volta. Então isso é um princípio que nós temos que ter cuidado, que é muito perigoso. Então a porção dobrada deu para entender. Vamos continuar aqui, ó. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Que é a pergunta, né? O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então foi isso, né, que nós falamos aqui. A herança, as 2 partes eram para o primogênito, ele queria ali ser o herdeiro, o sucessor de Elias nesse ministério, e precisava também da unção dobrada do Espírito Santo, porque ele precisava aqui de coragem, né, e zelo pela verdadeira adoração. Irmãos, o que marca realmente um homem e uma mulher de Deus, uma das características que marca o homem e a mulher de Deus, é isso. É coragem e zelo pela verdadeira adoração. Porque homem e mulher de Deus, irmãos, não gosta de ver as coisas de Deus sendo escarnecidas, né?
não gosta de ver as coisas de Deus sendo desrespeitadas, o nome de Deus sendo blasfemado. Quantas vezes que o nome de Deus é blasfemado aí na televisão, aqueles vídeos, e aí o povo de Deus já volta, já fica indignado, porque isso é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus não gosta de ver o nome de Deus, nem as coisas de Deus, nem a obra de Deus sendo blasfemada. Por isso que muitas vezes, né, principalmente pastores, pessoas que estão ali cuidando da igreja, às vezes, irmãos, nós temos que corrigir, às vezes nós temos que exortar, às vezes nós levamos fama até de chatos, né? Vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Às vezes nós levamos fama até de chato, né? Ah, isso é chato. Irmãos, isso é o quê? Coragem e zelo. Porque um pastor, presta atenção, irmãos, coloque-se no lugar do pastor. Um pastor, o pastor, se ele quisesse que a sua igreja vivesse cheia, superlotada, que agradasse todo mundo, ele ia falar sempre coisas agradáveis, né? Ou não é verdade? Sempre coisas agradáveis. Ia procurar agradar todo mundo. Não, esse aqui eu não posso desagradar, nem aquele, senão sai da igreja. Esse aqui o dízimo é alto. Não, esse aqui tem talento, esse aqui tem dom. Não posso desagradar, senão sai da igreja. Aí, irmãos, não é um verdadeiro profeta não, né? Porque ele vai estar querendo agradar o ser humano, mas aí vai estar desagradando a Deus. O verdadeiro pastor, homem de Deus mesmo, quando ele vê coisas erradas acontecendo, irmãos, ele vai falar. Ele vai falar, ele vai pregar, ele vai exortar, ele vai corrigir, ele vai disciplinar, ele vai ser chato. Elias foi chamado de quê? De o perturbador de Israel. O rei Acabe, né, chegou assim: ah, você que é o perturbador de Israel? Aí Elias: eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, com seus pecados, com as suas práticas pecaminosas. Então ele falava mesmo. Às vezes ele era chato. Quantas vezes ele teve que repreender o rei? Então o homem de Deus, ele é marcado por isso: coragem e zelo pela verdadeira adoração. O homem de Deus, ele quer ver, né, o povo de Deus adorando a Deus em espírito e em verdade. Por isso que nós não podemos concordar com desrespeito, com falta de reverência, né? As pessoas escarnecerem. Não, nós temos que ter coragem, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Isso diz lá em 2 Timóteo 1,7. Coloca aí, Pedro. Olha só o que marca o homem e a mulher de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou de covardia, em algumas traduções, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu gosto da tradução que diz assim, ó: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de amor, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Poder. Deus nos dá poder, o poder do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa, mas nós temos um poder dentro de nós. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder. A fé é um poder sobrenatural que tem dentro de nós. A unção, os dons espirituais, é o poder do Espírito Santo agindo dentro de nós. Então Deus nos deu um espírito de poder. Você pode profetizar, você pode orar, você pode colocar as mãos na cabeça, profetizar ali a cura. Você tem poder que é do Espírito Santo. Vai dizer também que Deus nos deu o espírito de amor. Ou seja, a Bíblia fala que o amor, ele é derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus, ele vai nos capacitando cada vez mais no nosso desenvolvimento espiritual, para nós aprendermos a suportar, aprendermos a amar. Mas Deus nos deu também um espírito de equilíbrio. Então não podemos ser pessoas desequilibradas, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos aprendendo a ter um equilíbrio, uma moderação, uma temperança. Porque da mesma maneira que nós temos que ter coragem para exortar, muitas vezes, para confrontar o pecado, nós temos que ter essa coragem, mas nós temos que ter também a sabedoria. Não é sair falando tudo o que pensa, né? Saindo falando pelos cotovelos, né, irmãos? Temos que ter essa sabedoria também no falar, no agir, no lidar com as pessoas também. E tudo isso nós conseguimos através do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, temperança, domínio próprio, mansidão, né? Fé, fidelidade. Tudo isso é o fruto do Espírito. Por isso a importância de nós estarmos sempre procurando nos encher do Espírito Santo. Porque senão a gente vai fazer tudo errado. Se for pelo nosso próprio entendimento, nós vamos fazer tudo errado. Só o Espírito Santo é que nos guia para fazer a obra de Deus da maneira correta. Subtópico 3. Subtópico 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem
quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então nós podemos sim, irmãos, nos espelhar em alguém, né? Nós não podemos levar ao pé da letra, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Porque muitas vezes nós aprendemos com a Bíblia: eu não posso olhar para o homem, se eu olhar para o homem eu caio. Mas às vezes você vai ter que olhar para alguém, irmãos, como referência. Alguém que faz a obra de Deus com amor, com fidelidade, com dedicação. Você tem que se espelhar nessas pessoas. Você não vai se nivelar por baixo. Você não vai se espelhar em coisas erradas. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos um problema que muitas vezes nós queremos nos espelhar, né, em coisas erradas. Às vezes nós queremos nos nivelar por baixo. Vou dar um exemplo. Às vezes acontece ali alguma coisa, cai em pecado. Cometi algum erro ali, cometi algum deslize, cometi algum pecado. Aí alguém vem me confrontar: pastor William, como é que você fez isso? Aí eu corro o risco de falar assim, mas todo mundo faz isso? Quem é que não faz isso? Todo mundo faz. Quem é que não peca? Todo mundo peca. Quer dizer, eu estou querendo me nivelar por baixo, né? Aí vira até um pretexto, né? Por exemplo, se eu estiver mentindo e alguém me repreender: pastor William, você mentiu? Mas quem é que não mente? Todo mundo mente. Por que nós queremos sempre nos nivelar por baixo, sendo que nós podemos procurar um parâmetro, né, irmãos, melhor para as nossas vidas? Então é isso. É como eu falei certa vez: nossas obras, irmãos, quando forem provadas ali pelo fogo no tribunal de Cristo, uns vão receber galardão e outros não vão receber galardão. A nossa meta é querer sim, é desejar sim os galardões que vêm da parte do Senhor, querer fazer o melhor para Deus. Para isso nós temos que ter alguém para nos espelhar, para nos inspirar. Desde o começo do meu chamado, irmãos, eu já me inspirei em vários homens e mulheres de Deus. Às vezes um na pregação, às vezes outro na oração, às vezes um no louvor, né? Pessoas que são usadas por Deus. A gente vai ali pegando como parâmetro, a gente vai se inspirando. A questão aqui não é querer ser igual, porque cada ser humano é único, e o propósito de Deus na vida de cada um é único também. Porque às vezes a pessoa corre o risco, né, de querer cantar como o outro canta, pregar como o outro prega, tocar como o outro toca. Só que a vida passa, e passa muito rápido. Aí a pessoa não prega como o outro pregou, não canta como o outro cantou, não toca como o outro tocou, irmãos, e acaba morrendo nessa terra sem cumprir com o propósito de Deus na vida dela. Por quê? Porque quis ser o outro, né? Olha só, irmãos, a capa, né? A capa de Saul, era a capa que Saul deu a espada, não, a armadura. A armadura de Saul não serve em Davi, não é verdade? A armadura de Saul só servia nele. A armadura de Saul não serve em Davi. Então você é único, o propósito de Deus na sua vida é único, então nós não podemos querer ser, né, igual a pessoa. Nós podemos sim nos espelhar na pessoa, mas o seu propósito é único e Deus vai te usar de uma maneira única também. Mas olha só o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Isso aqui foi o apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios 11, versículo 1. Acho que eu não pedi para o Pedro. Pedi não? Pedi, né? 1 Coríntios 11, 1. Glória a Jesus. 1 Coríntios. Olha só, irmãos. Apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então muitas vezes nós podemos falar: apóstolo Paulo estava pedindo para imitar ele. O apóstolo Paulo, irmãos, estava pedindo para imitar Cristo, né? É porque ele usou ali uma figura de linguagem, né? Indiretamente ele estava pedindo para imitar Cristo, irmãos. Em primeiro lugar, Cristo. Mas ele falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, na verdade, ele estava pedindo para imitar era Cristo, porque ele imitava Cristo e falava: vocês me imitem também, que eu estou imitando o mestre, agora vocês me imitem. Então ele sabia ali, ele tinha plena confiança, né, que ele estava vivendo o chamado de Deus, e ele estava incentivando ali todos os irmãos de Coríntios a viver também o mesmo chamado de Deus na vida deles também. Então, o que nós podemos dizer com isso? Apesar, irmãos, da gente não conseguir alcançar a perfeição, nós podemos servir de inspiração. Mesmo sendo imperfeitos, nós podemos servir sim de inspiração para outras pessoas, né? Fazendo a coisa aí, procurando fazer a coisa correta, procurando viver segundo a vontade de Deus, porque outras vidas vão estar também olhando tudo o que nós fazemos. Nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha. Resumo desse tópico:
Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Então, intimidade e fidelidade, irmãos, vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Deus vai realizar os desejos do nosso coração quando a nossa vontade estiver alinhada a Ele. Vamos lá. Vou falar mais um pouquinho aqui, antes de entrar no último tópico. Falar mais um pouquinho de porção dobrada, para os irmãos entenderem melhor ainda. Olha só. O termo porção dobrada está aqui só na minha revista, viu? O termo porção dobrada não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias. Refere-se antes ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebe o dobro da herança que os demais. Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, para deste modo ele executar a missão de Elias. Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária ao seu redor. Então era um tempo que estava tendo muita apostasia, irmãos. Muita frieza espiritual, né? Apostasia moral, doutrinária. É o que está acontecendo também nos dias de hoje. A apostasia é o abandono da fé. A pessoa abandonar a fé, né? Abandono deliberado da fé. Muitos estão abandonando a fé, né? Muitos se esfriaram, abandonaram a fé. É o abandono também moral. Hoje em dia o que prevalece é a imoralidade, né? A indecência está prevalecendo nos dias de hoje também. E também o abandono da verdade, o abandono do verdadeiro ensino. Hoje em dia muitas vidas, muitas mesmo, estão procurando realmente só palavras que agradam os ouvidos, né? Só revelação de bênção. Eu fico impressionado como que as pessoas... Eu creio que as pessoas não acreditam muito nisso não. Acho que elas querem ser enganadas mesmo. Porque, irmãos, como é que vai procurar um profeta? Olha só, nessa última hora, as coisas indo de mal a pior. O ser humano cada vez pior, né? A humanidade em geral, né? O mundo que jaz no maligno. Cada vez pior. A imoralidade, irmãos, prevalecendo cada vez mais. A imoralidade crescendo. O pecado aumentando cada vez mais. O amor se esfriando. O pecado, a indecência, a violência. Tudo aumentando cada vez mais, irmãos. Aí os irmãos acham que nessa última hora Deus vai estar levantando profeta só para entregar o que as pessoas querem ouvir? Ah, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, você vai receber sua bênção, é a caneta, é o caderno. Deus abençoa? Abençoa. Mas, por exemplo, de 100 profecias, as 100 são de bênção. Não tem nenhuma correção, não tem nenhuma disciplina, não tem nenhum alerta. Porque os profetas estavam sempre alertando: ó, conserte a sua casa, senão você vai morrer. Olha, vai vir uma grande seca aí. Não vai chover durante tantos anos. Algo ruim vai acontecer nessa terra. Os profetas estavam sempre alertando. Aí muitas vezes nós vemos os chamados profetas, né, hoje em dia, só entregando bênção, irmãos. É o tempo todo. Deus vai dar, Deus vai fazer. E aí revela CPF, revela o nome do cachorro, revela o parente que mora lá no Piauí. Fico pensando, a pessoa não sabe o nome do parente não sabe o número do CPF não. Precisa alguém revelar? Aí o pastor Everaldo até falava, né, é só ir no da hora. No da hora, ele chamava da hora. É só ir no da hora que lá sabe. Então, meus irmãos, isso é verdade. Deus não vai levantar profeta nessa última hora só para ficar entregando docinho para as pessoas, não. Então as pessoas, eu creio que elas nem acreditam, mas elas querem ser enganadas. É igual Isaías 31:10. Fale para mim palavras que eu quero ouvir, mesmo que sejam mentiras. Olha só, meus irmãos. Então, nessa última hora, Deus vai estar levantando verdadeiros profetas. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos aqui encerrando, e que Deus abençoe também a irmã Tânia Silva, em nome de Jesus. Tópico 3, vamos lá, irmãos. Eliseu toma a capa de Elias. Subtópico 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Vou ler esse finalzinho, ó. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Salmo 133, versículo 1 ao 3, Pedro, coloca aí. Esse texto os irmãos já conhecem, né? Mas nós vamos estar lendo aqui de novo. Salmo 133, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam desunidos.
vivam em união. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Versículo 3. Como o orvalho de Hermon e como o orvalho de Hermon e o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Na união. É isso que esse texto está dizendo. É no isolamento? Não. É na união que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então a igreja local também é uma bênção. Uma igreja local aberta na comunidade, irmãos, é uma bênção do Senhor. Não importa se é grande, não importa se é pequena. O que importa é que é uma bênção do Senhor. Se a gente for reparar, as igrejas locais estão cheias de ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-viciado, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-isso, ex-aquilo, né? A igreja é composta de ex. Agora, uma coisa interessante. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos correr o risco de achar que quando nós formos para uma igreja local, nós temos a impressão que vamos ir para o céu, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou para a igreja local, às vezes nós temos a impressão que vamos para o céu. Mas quando nós entramos na igreja local, aí nós descobrimos que nós entramos foi no pronto-socorro. Não é verdade? Porque são pessoas que estão sendo tratadas. Pessoas enfermas espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, cheias de enfermidades, né? Psicológicas, mentais. Então nós descobrimos que nós não fomos para o céu, e sim para um pronto-socorro. Eu passei por isso, irmão, quando eu fui novo convertido, né? Eu novo convertido, quando eu fui para a igreja, falei, agora eu vou para a igreja, lá eu vou ver só coisa certa, né? Todo mundo anda direitinho na igreja, todo mundo é certinho na igreja. Irmãos, quando eu fui para a igreja, que eu comecei a ver certas coisas, aí eu comecei a olhar para o homem. Aí eu comecei a ver certas coisas, eu falei, não é possível. Aí eu ficava falando com a Nima, como é que pode, Nima? As pessoas não é crente, como é que as pessoas fazem isso? Como é que a pessoa é crente e faz isso? Como é que a pessoa é crente e faz aquilo? Como é que... Comecei a ser julgador. Como é que é crente e faz aquilo outro? Porque eu pensava que as pessoas tinham que ser perfeitas. No retiro, né? Ah, é. Irmãos, aí nós fomos pro retiro. Imagina, hein? O retiro. Aí fomos pro retiro, irmãos. Quando eu comecei a ver coisas no retiro, eu falei, não, eu tava a mesma coisa do mundo. Como é que as pessoas que dizem que é crente faz isso? É porque eu achava que eu estava indo para os céus, mas na verdade eu estava indo para o pronto-socorro. Então nós temos que ter, né, essa consciência, e nós temos que ensinar também para as pessoas, né, para os novos convertidos, que às vezes o novo convertido vai ver uma coisa, vai se escandalizar. Não, aqui é pessoas doentes, né, todos nós estamos aqui em tratamento, temos que ensinar isso também para as pessoas. Então, tem até uma música, né, que eu ouço às vezes. Essa música diz assim, ó, igreja não é museu para santo, é um hospital para doente. E é verdade, igreja não é museu para santo, mas é hospital para doente. Mas é importante, irmãos, a comunhão, né? Aqui está dizendo, ó, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos de apoio, irmãos, que às vezes nós contamos assim, né? Contamos uns com os outros e às vezes nós não vemos ali, muitas vezes essa ajuda, nós corremos o risco de ficar decepcionados. Mas nós não podemos ficar assim. Porque os irmãos já observaram, sempre Deus levanta alguém para nos ajudar. Eu lembro de Jesus, né? Jesus, ele estava indo para a cruz, ele indo para o Calvário, e ali a cruz muito pesada, Jesus já bastante machucado, bastante cansado, aquela cruz estava pesada. Aí Jesus, ele fez o que, irmãos? Jesus, ele caiu. Carol, fica quieta, Carol, meu Deus. Nada, a gente não presta atenção. Então, irmãos, aí Jesus, ele estava carregando aquela cruz, aí Jesus, ele fez o quê? Ele caiu. Na hora que Jesus caiu, foram os amigos dele que foi ajudar ele a carregar a cruz? Os amigos mais próximos? Não foi, né? Os amigos estavam amedrontados. Não é que deixaram de ser amigos, eles estavam amedrontados, estavam com medo, fugiram. Então, aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que Deus, ele levantou um Simão Cirineu. A Bíblia não diz especificamente que foi Deus que levantou, mas nós sabemos, né? Aí se levantou o quê? Simão Cirineu. Simão Cirineu, ele era da Etiópia, irmãos. Ele era um etíope, ou seja, um estrangeiro. Era alguém que nem conhecia Jesus. Era alguém distante, irmãos, de Jesus. Mas levantou ali, né? Mas ajudou Jesus a levantar a cruz e a carregar a cruz, que estava muito pesada, muito sofrida para Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos olhar para um lado assim, né? Aí vamos pensar, não tem ninguém para me ajudar. Mas pode ter certeza que Deus, ele sempre levanta. Se não for de perto, ele levanta de longe. Mas que ele levanta, ele levanta. Mas Deus nunca vai nos abandonar. Vamos lá, subtópico 2. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair
quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Uma coisa que aconteceu, né, que Elias, ele usou a sua capa para abrir ali o rio Jordão, antes mesmo dele ser arrebatado. E depois Eliseu fez a mesma coisa, pegou aquela capa ali e abriu o rio também da mesma maneira. Ali já era a confirmação que aquela unção, aquele poder que estava sobre Elias, passou para Eliseu. Aí os profetas viram aquilo ali e ali eles tiveram a confirmação de que Eliseu estava ali continuando, né, o ministério de Elias. O que isso representa na minha e na sua vida, irmãos? Que nós também estamos sucedendo alguém, né? Com certeza, antes de nós estarmos fazendo aqui a obra de Deus, tinha alguém que fazia antes da gente. Então nós estamos sucedendo alguém. E sabe o que isso significa? Que assim como Deus confirmou na vida de Eliseu o chamado, confirmou na vida de Eliseu que ele estava sucedendo Elias, Deus ele está confirmando na minha e na sua vida também que nós estamos continuando a obra de Deus. A obra que Deus começou na vida de alguém, nós estamos continuando agora, e Deus ele está confirmando, porque Deus ele sempre confirma a obra na vida dos filhos deles. Amém, irmão? Então pode ter certeza que a obra que Deus tem na sua vida vai ser confirmada. Talvez o homem desacredite, talvez o homem duvide da sua capacidade, né? Talvez o homem duvide do seu chamado, mas fique tranquilo, porque quem tem que confirmar não é o homem, quem tem que confirmar é Deus. Vou dar meu exemplo, né? Todos aqui temos os exemplos aqui, mas eu vou dar meu exemplo. Eu já percebi várias vezes que muitas pessoas já me desprezaram como pastor. Ah, esse é pastor, esse que é o pastor, despreza, né? Não dá nada. Mas, irmãos, isso não importa, porque a confirmação vem é do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, conclusão. Conclusão aqui da lição. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Já falamos aqui várias vezes que antes de pregarmos aos ouvidos, nós pregamos aos olhos. Aqui diz uma coisa interessante, ó. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. E isso nós podemos extrair uma última lição aqui. Muitas vezes nós vemos que as pessoas hoje em dia querem mostrar uma espiritualidade, aí as pessoas colocam ali, né, um pano de saco. Coloca um pano de saco, aquela roupa branca, coloca. Não tenho nada contra, irmãos. Cada um, né? Eu sei que isso aí era usado muito no Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Existe a tradição dos judeus. Muitas vezes as pessoas querem trazer tradições dos judeus para a igreja. Os irmãos sabiam disso, né? São os chamados judaizantes. Eles querem trazer tradições dos judeus para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, certa vez, ele exortou grandemente as pessoas que estavam fazendo isso. Que queria trazer tradições dos judeus para a igreja, para os cristãos. Porque nós não temos, irmãos, que seguir as tradições dos judeus, não. A tradição deles lá, as culturas deles, é do tempo dele lá. Nós vivemos na Nova Aliança, né? Nós vivemos agora, a igreja formou um só corpo, é o corpo de Cristo. Então não temos que andar naquelas tradições, nas leis, nos rituais que eles faziam antes, não. Então tem muitas coisas que são judaização da igreja. Questão de cajado, arca da aliança, né? Chofar, aquele chifrezão que fica tocando, né? Certa vez eu fui numa consagração, aí o pastor dessa consagração, apóstolo dessa consagração, estava até tocando chofar, tocando chofar lá. Eu falei, pronto, agora viramos judeu de novo? Agora nós viramos judeu? De novo? Não, né, que nunca fomos. Mas eu pensei, agora nós viramos judeus? Por quê, irmãos? Porque eu conheço a palavra, eu leio a Bíblia e sei que isso não é aprovado pela própria Bíblia. O apóstolo Paulo exortou, falou que os cristãos, né, não tinham que viver como os judeus. O apóstolo Paulo, ele repreendeu até mesmo Pedro. Falou, Pedro, como que você é um judeu e quer viver como um gentio e quer que os gentios vivam como judeus? Chamou Pedro de hipócrita. Repreendeu Pedro na cara. Então o que acontece, irmãos? São tradições que veio do judaísmo. Então, aqui está dizendo que o verdadeiro profeta, ele não é conhecido pela capa ou um pano de saco, né? Não é essas coisas. Então às vezes a pessoa quer mostrar uma espiritualidade, coloca ali aquele pano de saco, coloca aquela coisa, para mostrar uma espiritualidade